Olá, graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é Amós do capítulo 7 ao capítulo 9. O profeta Amós era um homem muito simples e de origem rural, pelo que o texto dele nos revela. Sua familiaridade com o campo pode ser notada em várias das passagens do seu livro e em várias situações em que ele apresenta interação ou a questão da própria mensagem profética dele. Como, por exemplo, quando ele usa palavras referindo-se a animais. Na porção de ontem nós vimos no capítulo 5, no versículo 19, ou na porção de hoje, nós vemos ele falando de insetos e ervas, no capítulo 7, versículo 1, ou ainda de frutos, no capítulo 8, versículo 1. Ele, então, tinha isso, muito provavelmente, como algo da sua rotina mesmo. E isso facilitava tanto o entendimento por parte dele, como a explicação, porque outras pessoas também entendiam daquela dinâmica toda que ele poderia apresentar. O Senhor age nas histórias das pessoas. Aquilo que o Senhor permite que a gente viva também serve para que Ele próprio possa revelar algo e nos fazer entender as coisas, usando situações do dia a dia para que facilite a compreensão daquilo que o Senhor tem para nos falar e nos revelar. Amós, ele faz questão de afirmar que não possuía conexão alguma com a escola religiosa formal da sua época. Escrevendo a si mesmo, ele diz o seguinte no capítulo 7, versículo 14. Vou ler aqui. Eu não sou profeta nem discípulo de profeta, mas boiadeiro e colhedor de sicômoros. O que isso quer dizer? Que ele não veio de uma escola de profetas, ou nem era discípulo realmente de um profeta, e que não tinha também o seu sustento a partir de nenhuma ligação com essa realidade. É claro que não haveria nenhum problema, tanto vir de uma escola de profetas, como ser discípulo de profetas, e até mesmo ter o sustento que fosse por questão de ligação com o templo, ou por questão política do reino e tudo mais. Não havia problema nisso, desde que aquele que seguisse a vontade do Senhor continuasse falando o que o Senhor revelava. Mas, infelizmente, ele quer deixar isso claro, porque muitos em seus dias se rendiam a essa ajuda que poderiam ter, tanto vinda do templo como da questão do reino. E, no nosso caso, falando como se fossem nossos dias, de estatais, de questões do governo e tudo mais, muitos se rendiam por mera posição e dentro de uma questão de profissão realmente, uma questão de uma profissão no meio da sociedade. Então preferiam falar aquilo que agradasse aqueles que poderiam garantir o sustento, achando que eles realmente poderiam fazer alguma coisa. Bom, eles poderiam até ter a chave do cofre, mas se o Senhor não cuidar, a própria sentinela fazendo o melhor trabalho faz em vão. O Senhor é quem cuida. Então eles podiam ter a chave do cofre, mas quem cuidava do cofre realmente era o Senhor. E então não tinha que seguir apenas para agradar aqueles que tinham a chave do cofre. Tinha que fazer a vontade do Senhor, porque Ele é quem cuida realmente de todas as coisas. Será que existe alguma semelhança com os nossos dias? Aqueles profetas, entre aspas, daqueles dias, eles não profetizavam nada. Apenas diziam o que agradava mais. E diziam como se fosse por fé, porque eles acreditavam que aquilo podia acontecer, mas falavam de tal forma como se fosse realmente acontecer, porque eles acreditavam. Quando, na verdade, quando a gente fala, não é o que nós acreditamos. Nós falamos que vai acontecer aquilo que o Senhor de fato revelou e não o que nós acreditamos que Ele pode fazer. O profeta, ele diz o que é revelado e não o que ele quer que aconteça. O profeta, ele pode dizer que ele acredita que o Senhor vai fazer, ele pode dizer que o Senhor pode realizar aquela obra, mas ele não pode dizer que o Senhor vai fazer simplesmente porque ele acredita. O profeta só pode dizer que o Senhor vai fazer porque o Senhor revelou que vai fazer.
Essa é a grande crise do mundo atual com relação à profecia. A profecia não é dizer o que eu acredito. Eu posso dizer o que eu acredito. Eu posso dizer que o Senhor já fez no passado. Eu posso dizer que eu acredito que o Senhor vai fazer, ou que Ele possa fazer. Eu acredito que Ele vai fazer dentro do que eu acredito, e não dentro do que Ele revelou. Eu acredito porque eu já vi e li no textos da Bíblia, ou vi em situações da vida de outras pessoas que o Senhor já agiu. Então eu creio que Ele pode fazer. Mas eu não posso dizer que o Senhor vai fazer do ponto de vista de fazer parecer que o Senhor até mesmo já decretou que vai acontecer. Aí é só quando o Senhor revela. Quando o Senhor diz que vai fazer, aí sim Ele vai fazer. Agora, eu não posso dizer que o Senhor vai fazer o que eu prefiro, simplesmente porque eu acredito que Ele pode fazer, porque eu já vi Ele fazendo, então Ele vai fazer de novo. Ele pode fazer de novo, Ele não é obrigado a fazer de novo. Ele só vai fazer de novo, e eu só posso dizer vai fazer de novo se Ele revelar. Agora, enquanto Ele não me revelar, eu posso dizer que eu acredito, eu posso dizer que o Senhor já fez, eu posso dizer que eu espero que o Senhor faça. Quando Ele revelar, aí eu posso dizer, mesmo que nem apareça nada, mesmo que não tenha nuvem nenhuma, eu posso dizer, vai chover, porque o Senhor revelou. Agora, enquanto Ele não disser isso, eu posso dizer que eu acredito que vai acontecer. Eu posso dizer que o Senhor já fez, eu acredito que Ele possa fazer mais uma vez. É diferente. A profecia hoje em dia trabalha muito com essa questão de mas eu acredito que ele pode fazer, então eu já vou dizer, já vou decretar que Ele vai fazer. Eu estou ligando na terra. Nós primeiro temos que conhecer a vontade do Senhor. O nosso coração é enganoso. Nós tiramos essas coisas dessa equação. A equação de ligar na terra está ligada diretamente com conhecer a vontade do Senhor. Senão ele se torna gênio da lâmpada, senão ele faz só o que eu quero e não o que Ele quer. Ele é soberano, não eu. Ele vai fazer o que Ele quer fazer. Eu busco conhecer a vontade do Senhor para daí declarar aquilo que o Senhor realmente tem como vontade dEle. Eu vou ligar aqui na terra aquilo que eu sei que o Senhor quer que seja feito. Porque na verdade eu quero que seja feita aqui na terra a vontade do Senhor da mesma forma que é feita no céu. E no céu não é feito o que eu quero. Eu não decreto, eu não declaro, eu não ligo o que eu quero. O meu coração é enganoso. A resposta certa vem do Senhor. Tudo isso faz parte dessa equação. Eu me agrado do Senhor, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Qual é o coração? O coração que é enganoso? Ele vai satisfazer os desejos do meu coração enganoso? Não! Agradar-se do Senhor é conhecer a vontade dEle, é buscar a vontade dEle. É querer que seja feita na terra a vontade dEle da mesma forma que é feita no céu. Isso é agradar-se do Senhor. Parece que fica parecendo que Deus é gênio da lâmpada, que vai atender o que a gente quer, então nós temos que fazer todas as coisas porque eu acredito que Ele vai fazer. Eu acredito que Ele possa fazer. Eu acredito que se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Agora, Ele só vai fazer se Ele quiser e não porque eu quero. E eu posso dizer até que o Senhor vai fazer quando Ele me revela. Consegue notar a diferença? Não é errado eu dizer o que eu acredito, o que eu quero que aconteça, o que eu vejo como melhor. Mas eu rendo a minha vontade à vontade do Senhor. Eu acredito que aquilo pode ser melhor, mas o Senhor pode ter outro plano. E o plano dele é melhor do que aquilo que eu acho melhor. Simples assim. Muitos nos nossos dias não são profetas de verdade, como nos dias de Amós, de Isaías, de Jeremias. Eles falam o que eles querem, ou falam aquilo que as pessoas querem que aconteça, o que cada um acha melhor. E quando as coisas não se cumprem, porque não tinha por que se cumprir, porque não era a vontade do Senhor, então não vai acontecer. Eles ainda reclamam de quem expõe a mentira, dizendo, mas você falou isso e não aconteceu. Mas aí eles dizem que foi a pessoa que atrapalhou, porque ela que falhou na fé, ou porque ela estava torcendo contra, e então foi diferente, por isso, então, que é superstição. Se esse negócio de torcer contra ou a favor fosse verdade, a gente saberia qual é a maior torcida de futebol no Brasil, não saberia? Porque aquele time, Corinthians ou Flamengo, aquele que realmente tem a maior torcida, ganharia tudo sempre. Nenhum outro ganharia nada. Porque se torcida a favor resolve, o time que tem maior torcida ganharia todas as vezes sempre. Quer dizer, não tem nada a ver isso. Nada a ver. Nada a ver. Então, até poderíamos falar a respeito de qual tem a maior torcida, e no caso nós temos explicações para os dois lados que garantem que os dois têm a maior torcida. Mas não é a nossa
a nossa mensagem aqui. O fato é, nós não precisaríamos ter essas discussões se essa questão de torcer a favor ou contra realmente resolvesse alguma coisa, nós não precisaríamos ter discussão de quem tem a maior torcida. O time que tem a maior torcida ganharia sempre. Não é verdade isso, então. Nós estamos muito longe da realidade profética e dos benefícios que poderíamos ter por saber realmente antecipadamente aquilo que está por acontecer, porque vai se encaminhar de alguma forma, e nos prepararmos para isso, fazermos as devidas preparações. Por exemplo, vai acontecer uma seca, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer problema com a plantação, como aconteceu várias vezes na própria Bíblia. Nós lemos algumas situações que foram reveladas antecipadamente para que o povo estivesse preparado, como no livro do Gênesis, na questão de José, ou até mesmo em Atos dos Apóstolos, nós vemos que há um profeta que falou a respeito de uma seca e essa coisa toda. Então, nós perdemos a chance de nos preparar tendo antecipadamente a informação, ou perdemos a chance de corrigir aquilo que fazemos de errado e que está levando para aquela direção. E aí, então, o Senhor poderia agir diferente. Por quê? Porque aquilo está vindo como punição e não como uma situação que vai acontecer mesmo para mostrar alguma outra coisa. E nós perdemos a chance de corrigir porque queremos apenas ouvir o que realmente agrada. Já que eu estou falando bastante aqui a respeito da atividade profética em si, apesar dessa ser a última mensagem sobre Amós, é nessa parte do texto que ele fala a respeito do seu chamado. Então eu vou ler aqui no capítulo 7, versículo 15, o que diz o texto a respeito do chamado de Amós. Como ele mesmo diz: mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. O seu chamado, o chamado de Amós, era para falar o que o Senhor queria, e não para ficar agradando. Ele não estava contra o rei ou contra as autoridades religiosas da época, simplesmente. Ele não era mera oposição política ou social que quer uma coisa diferente só porque prefiro que aquele lá que tenha sucesso. Porque muitas vezes as discussões são essas. As pessoas não são contra ou a favor alguma ação que seja executada. Elas são contra a pessoa que está no poder fazer. Que absurdo, né? Na minha opinião, isso é um absurdo, porque se a ação é boa, ela tem que ser executada independente de quem esteja no poder para fazer. Mas as pessoas normalmente são contra porque querem que o seu preferido tenha os lucros por ter feito aquela ação e ter dado certo. Não faz sentido isso. É necessário mudar um pouco essa mentalidade. Mas, às vezes, aquele que se levanta para falar, fala contra, parece que ele é só uma oposição, que ele só é esse tipo de oposição. Na verdade, não é todo mundo que é assim, não. Infelizmente, isso acontece bastante. Acontece mesmo das pessoas usarem até mesmo a questão da fé para se colocar a favor ou contra determinadas políticas ou posições ideológicas. Eu acho isso realmente algo completamente deplorável. Agora, é possível você falar a vontade do Senhor e dizer que alguma coisa está certa ou errada, independente de quem está na posição de destaque, de autoridade, quer religiosa, quer política, apenas revelando realmente o que está errado, para que haja mudança e conversão. Na verdade, quando você faz isso, você está torcendo pelo melhor. Você está torcendo para que haja uma mudança e que haja a melhoria do que realmente está acontecendo, deixando o que está errado. Se o povo ouvisse os profetas e deixasse a idolatria, deixasse o erro, buscasse a vontade do Senhor, as coisas poderiam acontecer de outra forma. O povo não fez isso. Então, muitas vezes se leva para o lado pessoal, e como eu disse, infelizmente isso acontece muito, e muitos até instrumentalizam a religião e a fé e a Bíblia para colocá-la de um lado ou de outro de uma equação meramente política e social. Isso não faz sentido. Mas não é todas as vezes assim. Nós precisamos realmente discernir e notar aqueles que realmente falam a partir da orientação do Senhor. Não por serem contra politicamente apenas, mas porque querem realmente que haja uma mudança para fazer o certo, para fazer o melhor, para que haja um encaminhamento para o melhor caminho, para buscar realmente a mudança. Ou a punição pode ser séria. Se nós continuamos apenas no caminho do erro, nós sabemos o que acontece. Nós temos exemplo na Bíblia do que acontece quando o povo acha que não é bem assim e continua fazendo a coisa errada. Foi assim no tempo dos profetas. Em vez de pensar sempre que tem alguma coisa contra ou que está torcendo contra, quem vai ser campeão, Corinthians ou Flamengo? Em vez de ficar pensando sempre isso,
Como eu disse, em algumas situações pode acontecer, mas não é sempre. Nós devemos buscar a sinceridade de quem realmente está falando e ver o que de fato está acontecendo. Não o que inventam, não o que dizem, não o que nos agrada mais, mas o que realmente está acontecendo e notar o que realmente precisa de mudança. E se tiver isso, se for necessário mudar alguma coisa, precisamos mudar logo, antes que seja tarde. No texto de Amós fala a respeito do arrependimento do Senhor. E eu não vejo aqui que ele está dizendo que o Senhor se arrependeu porque mudou de ideia ou porque achou que estava errado em fazer alguma coisa. Na verdade, a lei previa que houvesse punição caso o povo deixasse de seguir a vontade do Senhor. O que eu vejo aqui é que o Senhor tinha o interesse de fazer uma coisa muito mais drástica e, por misericórdia, agiu de uma forma que a punição tenha acontecido, mas houve ainda algo um pouco diferente, um pouco mais brando do que poderia ter sido. Poderia ter sido até mais duro, mais cruel, mais profundo o que de fato aconteceu com o povo. Então eu vejo aqui que o Senhor poderia ter o intento de fazer algo mais definitivo e ainda assim, por misericórdia, se arrependeu, arrependimento aqui entre aspas, e fez aquilo que realmente poderia permitir que sobrasse ainda alguém que buscasse a sua vontade e seguisse, mais uma vez, pelo seu caminho. Amós, então, deixa o alerta aos servos do Senhor e às servas do Senhor, que diz o seguinte, esse é o alerta de Amós, no fim das contas. Além do que o Senhor revela, nós não podemos falar, nós só podemos falar realmente o que o Senhor realmente revelou. Nós devemos falar. Amós nos diz, falem o que o Senhor realmente revelou. Não tentem dizer apenas coisas boas para parecer legal, antenado, ou ter ibope ou curtidas em rede social ou qualquer coisa do tipo. É preciso falar o que o Senhor revelar, mesmo que seja para ir para dentro da cisterna, como foi Jeremias. Quer seja agradável, quer seja duro. E não se render ao fato de ter até mesmo a questão do sustento por parte de quem vai acabar sendo alvo da revelação. E temer perder isso e então acabar falando apenas coisas boas e essa coisa toda. Porque o sustento, na verdade, vem do Senhor. Nós não podemos nos intimidar com essas questões, com cobranças, como reter ofertas ou diminuir a arrecadação para tentar pressionar, nada disso. O Senhor dará o sustento. Eu posso afirmar com conhecimento de causa, como testemunho de fato, que qualquer plano que tentem nessa direção de reter ofertas, diminuir a arrecadação, para fazer qualquer tipo de pressão, pode gerar apenas e tão somente falatório e aparência de razão. Mas quando se olha os números, a realidade mesmo, ela sempre mostrará algo muito diferente do que se planejou para quem realmente tiver coragem de enfrentar as coisas do lado da verdade. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.